programa eu ensino bariátrico a combater o reganho de peso, chegar ao peso meta, eliminar de 5 a 20 quilos, desinflamando o corpo, mesmo se você passa por compulsões. Vamos chegando, Danizinha, vamos chegando, gente. E o assunto de hoje, gente, é muito sério e infelizmente pouco falado para os bariátricos. Por isso que é muito importante você estar aqui, tá? Então, se você se sente estufada, com a barriga inchada, cheia de gases, intestino diarreico, intestino preso, pode ser SIBO. E a SIBO, gente, ela gera dificuldades no seu emagrecimento, ela gera compulsão, estufamento, inflamação, dificuldade na absorção dos nutrientes, interfere também na sua saúde mental. Pensa, já imaginou isso? Até a sua saúde mental está relacionado aí com a SIBO? Então, se você se identifica, fique por aqui que a gente tem muito que conversar hoje. Vamos chegando, quem tá aqui? Maria, Gracinha, a Cris, Escardela, eu não sei o seu nome, a Teia, como é que é o seu nome? Escreve ele pra mim, porque é Escardela, Tostela, Scarlett, não sei, escreve pra mim se você for entender. Já me conta quem tá aqui, me conta o seu nome, eu quero saber de onde você está falando, qual é a sua cidade, gente, que aqui às vezes aparece Bari aqui do Japão, vocês acreditam nisso ou não? Ah, Estela, Escarda, olha só que legal, Estela. Então pronto, é que você inverteu e seu nome é diferente, mas tá bom, seja bem-vinda, Estela. Então já me conta quem tá aqui, me conta seu nome, a cidade de onde você está falando, me compartilha também para eu saber o seu tempo de bariátrica. Aqui nós somos uma comunidade, então aqui quanto mais a gente vai conversando, nós vamos nos conhecendo, vocês vão conhecendo um ao outro e é muito boa essa troca, gente. E eu também quero muito te conhecer e eu já vou me apresentar. Eu sou Michele Bezerra, eu sou nutricionista, já sou formada há 23 anos. Já trabalho com bariátrica há 20 anos. Então, há 20 anos eu sou especialista em nutrição bariátrica, grande emagrecimento, nutrição integrativa, que a gente vê o corpo como um todo, corpo, mente, espírito, e gastroenterologia. Então eu ajudo bariátricos a eliminar de 5, 10, 20 quilos, quanto você estiver precisando eliminar, tá? Te ajuda a conquistar uma bariátrica de sucesso. Que legal, gente. Obrigada a vocês aqui, meninas. Sem sofrimento, sem efeito sanfona e também silenciando a compulsão. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu estou aqui para te ajudar, tá? Na sua transformação em relação à bariátrica. Oi, Michele, 4 meses de Baris Livre. Que legal, Raquel. Isso aí, seja bem-vinda, gente. Quem mais colocou aqui o tempo? Maria José, de Palmeiras dos Índios, Alagoas. Bom dia, Maria José. Seja bem-vinda, querida. Então, vamos lá, gente. Adoro saber quem são vocês, de onde vocês estão falando. Então, gente, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre a SIBO. Por que isso acontece e como resolver a SIBO? Me contem, vocês já ouviram falar em SIBO? Ou é novidade para vocês? Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, meus bariátricos de sucesso, meus bariátricos nutridos, é para vocês que, primeira coisa, que a cirurgia bariátrica, um dos maiores problemas da cirurgia bariátrica é o efeito sanfona, é o reganho de peso, é o efeito rebote. A obesidade é uma doença complexa, então está muito relacionada a vícios, a compulsões. E eu quero saber aqui quem topa ser meu ajudante aqui a combater a obesidade, combater o reganho de peso. Então eu vou pedir para você divulgar a live com os bariátricos amigos, nos grupos de bariátrica, tá? Mas vai lá, compartilha e volta rapidinho. Para você não perder o nosso assunto aqui, que eu preparei muita coisa boa pra gente conversar. Cadê? Obrigada pelos presentinhos, gente. Obrigada, viu? Quem é que tá falando? Pocahontas. Faz quanto tempo que a gente não se vê, né, Pocahontas?
Pocahontas, gente. Às vezes coloca o apelidinho aqui como nome, é a Pocahontas. Então, gente, me ajuda a divulgar, tá? Juntos nós somos mais fortes. Então, me ajuda a divulgar com os grupos de bariátricos, me ajuda a divulgar com os bariátricos amigos. Compartilha a live para mais pessoas participarem. E eu tenho certeza que o que eu estou trazendo hoje para vocês tem como ajudar muito vocês e os amigos de vocês, os bariátricos amigos, tá? Então hoje eu vou explicar para você o que é a SIBO. Eu já começo falando o quanto é importante você saber o que está acontecendo com o seu corpo, para você voltar a ter qualidade de vida e não reganhar peso. A Estela tá falando que ela é bariátrica há 14 anos, é do interior de São Paulo. Que legal, Estela. De São Paulo, pensei que você fosse de Brasília, engraçado. Acho que eu associei você a Nanda. Então minha Bari maravilhosa, você tá sentindo tá passando, né? Arrotando, muitos gases, tá com queda de cabelo, tá com unha fraca, distensão abdominal, dores de cabeça, aquelas fezes mais mal formadas, às vezes diarreia, às vezes intestino preguiçoso, passando por candidíase de repetição. E aí? Até candidíase está relacionado, tá, gente? Às vezes você tá lá, tá passando crise e crise de candidíase, vai na médica, toma bastante medicamento, mas não consegue solucionar o problema. E aí? O que está acontecendo? Vou fazer minha bariátrica em agosto, sou de Santa Quitéria, no Ceará. Que legal, Toinha, muito bem-vinda aqui. Eu fiz sleeve dia 27 de maio, vou fazer um mês, foi até agora muito doloroso. Realmente, Pocahontas, a sleeve, o primeiro mês, assim, alguns de vocês queixam de dor, mas vai passar, tá? Então, minha Bari, eu quero começar falando, vamos falar sobre SIBO. Agora eu vou focar aqui pra gente não mudar, né? Não desviar um pouquinho o nosso assunto, que eu adoro falar com vocês, mas fiquem até o final. Então, o primeiro passo, eu quero que você entenda, o primeiro ponto, que o intestino, ele é um órgão considerado nosso segundo cérebro. E hoje você vai entender ele por quê. Então, o intestino saudável, ele é a chave para o sucesso da sua bariátrica. E o nosso tema de hoje é SIBO no pós-bariátrica. Então, eu quero que você entenda o motivo que traz tanto inchaço, estufamento, compulsões e até dificuldade em emagrecer. Bora entender? Então, primeira coisa, eu quero que você saiba o que é SIBO. A SIBO, gente, significa um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá? Esse é o significado da palavra, da nome SIBO. Então, a SIBO, esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado, são de bactérias que deveriam estar no intestino grosso, mas elas migraram para o intestino delgado, que é o intestino fino. O intestino fino é uma região que contém menos bactérias quando a gente se compara ao intestino grosso. E o SIBO, ela acontece quando essas bactérias, elas começam a se multiplicar lá no intestino delgado, tá? Aumentando essas bactérias e elas começam a fermentar, aumentar essa produção de gases. E isso isso atrapalha a sua digestão, atrapalha a absorção dos nutrientes, você se sente inchada, se sente com gás, aquela barriga balão, sabe barriga balão? Diarreias é muito comum, constipação intestinal. Em casos mais graves, a pessoa pode desnutrir, ter uma perda de peso importante. E o efeito da desnutrição, gente, é engordar. Você também pode reganhar bastante peso, tá? E tá muito relacionada à má absorção dos nutrientes. E o bariátrico, a gente já tem muito cuidado, muita atenção em relação à absorção de vocês. Dependendo da técnica, tem um desvio no estômago, vocês têm o desvio no intestino, vocês têm a restrição no tamanho do estômago, tá? E agora eu quero que você entenda por que acontece tanto no bariátrico a SIBO. E vocês ficam aí passando mal e não sabem que é SIBO que está acontecendo com vocês.
Porque a SIBO, ela interfere demais na qualidade de vida de vocês. Gente, você... Eu falei da canjica essa semana, que eu postei até o vídeo ensinando a fazer uma canjica. Vocês comem ali uma canjica, comem algum alimento, já estufa na hora, já começa a passar mal, tem uma fezes explosivas, tem que ir pro banheiro com emergência, com urgência. E aí? Então vamos entender por que é tão comum no bariátrico surgir a SIBO, tá? Primeiro ponto é que vocês passam por uma alteração funcional, uma alteração na anatomia do seu corpo. Você fez a bariátrica e teve uma redução do estômago e muitos de vocês isolaram parte do intestino com sleeve, que as pessoas que fizeram sleeve que não estão deixando o intestino lá mais quietinho, tá? Às vezes vocês passam por aderências após a cirurgia, por algumas estenoses também, tá? Então, são situações no bariátrico que dificulta o fluxo intestinal, né? Então, o conteúdo do seu intestino ali, que você se alimentou, né, que formou o quimo, depois as fezes, isso começa a ser interferido e favorece começa a ser... É que eu fui, gente, alguém me chamou para fazer algo aqui nas redes sociais, eu não sei o que é, eu fui falar não, me perdi, desculpa. Então, gente, como vocês passam por uma alteração na anatomia, tá? Com a cirurgia, diminui o tamanho do estômago, isola uma porção do intestino de vocês, e também o bariátrico pode passar por aderências, por estenoses, e isso pode dificultar o fluxo normal do seu conteúdo intestinal. E como esse fluxo ele fica alterado, ali fica um ambiente bem propício para proliferação de bactérias, tá? No intestino. Outro problema que é muito comum do bariátrico é ter menor acidez no estômago, devido ao seu estômago estar menor. E o ácido do estômago, o suco gástrico, que é o suco ácido, ele é muito importante para fazer esse controle bacteriano. E o bariátrico, ele tem uma hipocloridria, uma baixa produção, uma baixa liberação do suco gástrico. Tá? Por isso vocês têm dificuldade em proteínas, por isso vocês passam pelo pulso podre. E essa redução leva a aumentar uma carga bacteriana maior no intestino delgado também. Outro ponto importante que o bariátrico passa é a alteração na motilidade. O que é a motilidade, gente? É o tempo que as fezes ficam ali no intestino. Se você tem as fezes mais aceleradas, o seu trânsito intestinal é mais rápido ou mais lento. Então, isso tudo interfere no seu peristaltismo. Peristaltismo é a passagem, tá, do bolo fecal ali, das fezes, até serem eliminadas, tá? Então, se você tem passa por essa motilidade intestinal mais lenta, vocês ficam com bactérias fermentando ali um tempo maior no seu intestino, tá? E isso permite que elas se proliferem e aumentem e provoquem esse tanto de desconforto que eu já comecei a falar com você. Outro ponto importante é o uso de inibidores de ácido. Quantas vezes você já tomaram aqueles protetores gástricos, né? Eu falo antes da cirurgia, você toma por quanto tempo? Eu já tive paciente, a gente tomou protetor gástrico por 20 anos. Gente, é muita coisa, tá? Vocês têm que entender que nós nascemos para comer. Essas medicações, a medicação, não vou falar que a medicação não é importante, ela é importante sim, mas por um tempo determinado. Sempre você tem que, para tratar qualquer doença, você tem que pensar na alimentação em primeiro lugar. Como é que tá essa alimentação, tá? Então, às vezes, muitos de vocês tomaram essa bomba de prótons, que é o inibidor, né, do ácido gástrico, por uma questão de refluxo, de gastrite, de H. pylori, de várias questões no estômago, esse desconforto após alimentar, essa questão de estar se sentindo estufada, e tomou por muito tempo. E vocês fazem a cirurgia, tomam por ali 1 ou 2 meses, e tem gente que continua tomando mesmo após a cirurgia bariátrica.
Isso tudo interfere, isso tudo gera um ambiente propício para a proliferação dessas bactérias. Outro ponto é também alguns antibióticos, eles podem causar a SIBO. Então, se você tem o hábito aí de tomar muito antibiótico, adoece com muita facilidade, tem a imunidade muito baixa, muita atenção, tá? Gente, eu vou ler todas as perguntinhas no final e vou responder todas vocês, viu? É só para eu não interromper aqui, como já estou interrompendo, tá? Então, gente, muita atenção a essa questão do uso de protetores gástricos a longo prazo, porque os estudos já apontam relacionando a demência após 50 anos de idade com pessoas que usam por muito tempo os protetores gástricos, tá? Então, uso de antibióticos, alimentação muito industrializada, cheia de ultraprocessados, você se alimentar mal, você comer muito açúcar, muito doce, tudo isso favorece o desenvolvimento da SIBO. E aí, como é que tá essa alimentação? Me conta, já. Alguns bariátricos também que passam pela bariátrica, tem a bariátrica e está associado a bariátrica com outras condições médicas. Por exemplo, um bariátrico que tem doença celíaca, um bariátrico que tem doença de Crohn, que tem diabetes, que tem cirrose. Isso tudo aumenta a probabilidade dele desenvolver a SIBO. Ok? Então, fiquem atentos. Então, fiquem atentos aos sintomas. Se você se sente estufada, com a barriga inchada após se alimentar. Sabe quando você come já na hora já incha, estufa? Aquilo ali. Tá cheia de gases, tá arrotando. Intestino diarreico, intestino preguiçoso. Essa alternância, uma hora tá com diarreia, outra hora tá com o intestino preso. Se sente muito fadigada, muito cansada, esse cansaço sem explicação, gente. E aí? Tá com muitas deficiências nutricionais, anemia, queda de cabelo, tá com ganho ou dificuldade, tá ganhando peso ou tá com dificuldade em perder peso. Sei, o que tá acontecendo com você? Passando por compulsões alimentares, passando por alteração de humor, se sentindo irritada. Tá enfesada aí nessa casa? Com as pessoas do seu convívio, com as pessoas que você ama, você se sente irritada, enfesada, sentindo compulsão, aquele desejo louco por açúcar. E aí? Gente, olha só, presta atenção nesse sintoma. Percebendo uma névoa mental. Sabe assim? A cabeça deu um branco, você voou com facilidade, você tá voando muito. Se sentindo muito ansiosa, se sentindo muito depressiva. E aí? Tudo isso, gente, está relacionado com a SIBO. Então, se você se identificou com 3 ou mais desses sintomas, já é um sinal de alerta, tá? Para SIBO. E, gente, quais são os riscos, né, de você estar com a SIBO aí após a bariátrica? Quais são os riscos relacionados à sua saúde? Primeira coisa, a dificuldade vai piorar a absorção dos nutrientes. Você vai começar a entrar num processo de inflamação crônica. E tudo quanto é it está relacionado à inflamação. Rinite, sinusite, amidalite, mastite. Tá? Sabe? Ó, vai colocando as it aqui, né? Rinite, sinusite, amidalite, mastite, cistite. Então, assim, enterite, né, que é no intestino, tudo quanto termina com it, além de osteoporose, obesidade e câncer também são doenças inflamatórias, tá? Então, muita atenção. Então, inflamação crônica, aumentando, ganhando peso com facilidade ou dificuldade para emagrecer. Nutri, eu fiz cirurgia, mas mesmo assim eu não estou emagrecendo. E aí? Queda na sua imunidade, adoece, não pode passar um ventinho que você adoece. Gente, ouvi falar de síndrome metabólica, sim, peraí, já vou falar com vocês, gente. Então você tá sentindo piora na compulsão, na ansiedade, piora na depressão.
É depressão ou é desânimo? Não tem vontade de levantar da cama. O dia amanheceu aqui lindo. Ai, mas eu quero ficar aqui. Por mim eu ficaria aqui o dia todinho deitado nessa cama. Vou levantar porque é o jeito. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Dar conta da vida. Que é cuidar de casa, trabalhar, cuidar de filhos. Mas a vontade é zero. E aquela desnutrição silenciosa que você começa a sentir, né? Com as suas unhas fracas, com a queda de cabelo, com a fraqueza, com todos os sintomas aí do corpo de vocês, tá? Então, gente, quando a gente fala de uma desnutrição silenciosa, a SIBO está muito relacionada porque essas bactérias que fermentam, que aumentam aí no seu intestino, elas competem com os nutrientes que você consome. Então você está dando comidinha para elas, ao invés de você estar nutrindo o seu corpo, você está dando suplementos e comidinhas para essas bactérias. E o resultado é que mesmo você comendo, você não está absorvendo os nutrientes. E aí, já parou para pensar nessa questão? Aí você está lá investindo em suplementação, que é caro, né? É caro. E quanto mais você come errado, mais você fica dependente de suplementos, tá, gente? Você passa por deficiências nutricionais importantes, como aí tá passando por anemia, queda de cabelo, unhas fracas, alteração na pele, pele opaca. Você tá a imunidade a cada dia pior, não cicatriza, se machuca e não cicatriza. Começa a reganhar peso, ou então ela passa por dificuldade no emagrecimento. Hein? Porque a SIBO ela gera inflamação e a obesidade ela é uma inflamação. Meu chazão, tá? A obesidade ela é uma inflamação e a inflamação ela desregula os seus hormônios. Aí você tá no climatério, que eu tenho muitas bares no climatério, aí os sintomas do climatério ficam bem piores. Fica com muita fome, quer comer tudo que aparece na frente, especialmente doces e carboidratos, pães, massas, né, assim? E as bactérias ali fermentando, aí você dando comidinha para elas crescendo, se multiplicando e querendo mais de vocês, roubando sua energia, você ficando compulsiva, aí depois não sabe mais o que fazer para a compulsão parar, né? Então, minhas bares, aí vocês começam a entrar nesse processo, vai gerando um processo de inflamação. A barreira intestinal, ela é muito, muito, muito importante. E na SIBO, essa barreira intestinal, a nossa imunidade está na barreira intestinal. Na SIBO, a barreira intestinal ela fica comprometida. Você fica com um nome chamado de intestino hiperpermeável. É como se fosse um intestino furado. Esse intestino furado, ali é o princípio da nossa inflamação. Aí você sente o seu corpo todo cansado, você começa a ter alterações no seu estado emocional e ganhar peso, tá? Então, muita atenção. Outro ponto importante da SIBO, que você tem que ficar, que é um risco em relação à sua saúde, são as alterações na sua saúde mental. Lembra que eu falei que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Gente, então tem um eixo intestino-cérebro que está muito relacionado à sua ansiedade, irritabilidade, depressão, na qualidade do seu sono. Como é que tá o seu sono? Tá dormindo bem? Tá com sono picado? Tem insônia? Até dorme, mas acorda cansado, indisposto, arrastado, fica sonolento ao longo do dia. E aí? Como é que é isso? Como é que está isso? Então, o primeiro ponto que vocês precisam saber é se tem SIBO, tá? E para isso, gente, existem diagnósticos de SIBO, para SIBO. E primeira coisa que você tem que saber, avaliar os sinais e sintomas do seu corpo. Eu já passei uma lista de sinais e sintomas aqui, tá? O estufamento, excesso de gás, arroto, alteração intestinal e todos esses que eu já falei para você. Esse é o primeiro ponto, sinais e sintomas da SIBO. Gente, a clínica, os sinais clínicos é soberano na nossa vida.
Às vezes você faz um exame e tá ali no papel que você não tem nada, mas seu corpo tá ali gritando que você tem. Então, nosso corpo, ele fala toda hora o que a gente tá passando, tá? A gente não nasceu pra sentir nada. A gente tem que ter bem-estar, viu? Então, pronto. O teste, então você vai para fazer isso, não. Você vai sinais e sintomas para o diagnóstico da SIBO. Teste respiratório de hidrogênio. O que é isso? E outra coisa, a prática clínica. Então, os sinais e sintomas. Então, assim que você vai identificar. E o que é esse teste de hidrogênio expirado para fazer o diagnóstico da SIBO? Tá? É um dos métodos mais utilizados para o diagnóstico de SIBO, é o teste do hidrogênio expirado, eu gaguejando. Tá? Então, como é que você vai fazer esse teste? Você vai chegar numa clínica que faz esse teste, aí você vai tomar uma solução de açúcar, que pode ser glicose ou lactulose. Então, você vai tomar essa solução. Quem já fez teste para lactose? É um teste parecido, tá? Para intolerância à lactose, só que esse é para SIBO. Aí você vai tomar o seu ar expirado, ele vai ser coletado de intervalos em intervalos. Então, quanto mais a quantidade de hidrogênio e de metano, mais gases são produzidos pelas bactérias intestinais. Então, lá com esse resultado, ele vai falar, olha, tem SIBO, não tem SIBO, tem SIBO e SIFO. SIFO, gente, é outra questão, que é outro assunto para a live que eu tenho que trazer para vocês entenderem também, que eu sei que muitos de vocês têm SIFO, tá? Então, gente, para tratar, então vocês entenderam os riscos da SIBO, como é que a gente vai diagnosticar a SIBO e agora como é que vai tratar? Nossa, Michelle, eu identifiquei, eu tô com tudo isso aí, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar, tá? Primeiro ponto é ajuste na alimentação. O tratamento da SIBO, gente, é nutricional. A causa da SIBO, ela é nutricional e o tratamento é nutricional. Mas em alguns casos é interessante o médico entrar com antibiótico, tá? Associado ao tratamento nutricional, para trazer um certo alívio ali para o paciente, porque o paciente não está dando conta mais de tanto desconforto. Aí o antibiótico ele é bem interessante em alguns casos, tá? Então você vai fazer ajuste na alimentação. O que é isso? Reduzir a fermentação. Então uma dieta que chama dieta Low Food Maps para você fazer inicialmente. Uma dieta de baixa fermentação. É importante usar nutrientes, né, como fitoterápicos e nutracêuticos específicos para a SIBO, tomar probióticos só na fase correta. Se você tá com SIBO e tomar um probiótico, gente, você vai sentir vontade de morrer, porque os probióticos vão fermentar muito mais. Então não se trata SIBO com probiótico, pelo amor de Deus, tá? E suplementos, né, vitaminas como zinco, tudo ali que vai fortalecer, melhorar sua barreira intestinal é interessante para SIBO. Então, quando eu falo em corrigir a alimentação, uma alimentação vai reduzir os alimentos que tem food maps, que fermentam bastante, tá? Que são eles: feijão, grão de bico, cebola, alho, farinha de trigo, laticínios e uma listinha de frutas e vegetais que produzem mais gases. Além disso, mas essa alimentação, eu quero que vocês entendam que é uma alimentação temporária. Você não pode ficar com uma dieta restrita eternamente, tá? Por isso que é muito importante você fazer isso junto com uma nutricionista. Porque senão, você vai retirar esses alimentos da sua vida, e aí? Como é que você vai fazer para substituir esses alimentos? E como é que você vai reintroduzir esses alimentos? Para não ser um problema para você, tá? Senão você vai sair de um problema e arrumar um maior ainda, ok? Então eu sempre, como eu trabalho de forma natural, tá? Eu sempre trabalho usando os alimentos, os fitoterápicos, nutrientes para tratar vocês. Então, hoje em dia, existem vários fitoterápicos com ação antimicrobiana natural.
E é assim que tem que ser tratado. Então existem fitoterápicos e nutracêuticos. Nutracêuticos são nutrientes que têm um efeito ali como se fosse um medicamento, tá? Mas completamente naturalzinho para a sua saúde. Isso tudo, e eles juntos, eles associados, eles vão ajudar, vão impedir o crescimento dessas bactérias no seu intestino. Vão impedir o crescimento dessas bactérias. Então, para você usar, por exemplo, o óleo de orégano, o alho envelhecido, não o alho, esse alho pode fermentar mais, tá, gente? O alho envelhecido, a berberina é fantástica aí na SIBO, tá? Então, tem vários suplementos que são interessantes. É muito importante reparar, tratar a sua mucosa intestinal, a sua barreira intestinal. Então, glutamina, zinco, a quercetina, colágeno é bem interessante para reduzir essa inflamação e para tratar a SIBO de vocês. O probiótico, ele é fantástico, mas no momento certo. Então, no primeiro momento ali, dos primeiros meses, não usar probiótico, porque senão você vai sentir bastante desconforto, tá? Em relação aos sintomas. E trabalhar sempre essa motilidade intestinal, estimular o seu intestino a funcionar bem, a trabalhar e fazer o trânsito dele lá como tem que ser feito, tá? Então, trabalhar de forma correta o uso das fibras escolhidas na sua alimentação. É muito importante trabalhar a hidratação. Como é que está a sua ingestão de água? Já tomou quanto de água hoje, por exemplo? Eu tô nos 600 ml aqui, tá, gente? 600 não, que aqui deve ter uns 100. Eu já tomei uns 500. Vou tomar meu 100zinho aqui agora. Atividade física regular. Gente, essa questão de ser sedentário, você não movimenta bem o seu intestino. Você precisa movimentar as suas pernas ali, fazer uma atividade física para você melhorar a sua saúde intestinal também, tá? Então, tudo isso é muito importante. Eu quero deixar bem claro para vocês que a SIBO, ela tem solução, mas ela não se resolve sozinha. Você precisa de um acompanhamento nutricional especializado para fazer os ajustes necessários para você se cuidar, tá? Então, assim, se você se sente estufada, com dificuldade aí no emagrecimento, se sentindo compulsiva, com dificuldade em lidar, se identificou com a SIBO e está com dificuldade em lidar e não sabe e quer tratar e precisa tratar, eu posso te ajudar a tratar a SIBO, a recuperar seu intestino, a destravar o seu emagrecimento. Então, se você se identificou, me chama no direct, manda um link para mim, tá no meu WhatsApp, me chama no WhatsApp, me chama no direct pra gente tratar. Hoje em dia eu faço consultoria especializada para SIBO e SIFO. A SIFO é um super crescimento fúngico no intestino. E muitos de vocês têm SIBO e SIFO. E é muito mal-estar, tá, gente? Então eu tô aqui toda segunda-feira nas lives. Eu quero que você saiba que a SIBO, ela não é frescura, ela trava sim o seu emagrecimento, ela atrapalha na sua disposição, mas ela tem solução, tá? Com você fazendo um protocolo certo, um acompanhamento com olhar funcional, integrativo, é totalmente possível você tratar a SIBO e voltar a ter saúde, voltar a emagrecer de forma saudável e definitiva, viu, minhas bares maravilhosas? Então, se você tá aqui até agora e quer uma mudança, eu posso te ajudar com minhas consultorias, me chama no WhatsApp ou no link da bio, tá? Olha o caminhão passando aqui. Me chama que eu te espero lá no WhatsApp pra gente fazer esse tratamento e cuidar realmente da sua saúde como deve ser feito. Outro ponto, outra coisa, uma novidade que eu quero trazer para vocês. Mais ou menos daqui a 15 dias eu vou lançar, gente, um desafio para vocês, tá? De 21 dias. Que eu vou falar sobre corpo, mente e espírito. Uma jornada de transformação da sua saúde. A saúde, gente, a OMS, Organização Mundial de Saúde, entende saúde. Ela define saúde como um tratamento, é o cuidado, tá? Corpo, mente e espírito. Não dá para você deixar de lado. Então fique de olho,
aqui para vocês participarem comigo de um desafio de 21 dias para purificar o corpo, para fortalecer a sua mente e alimentar seu espírito. Quem vem comigo nessa, gente? Vai ser maravilhoso, maravilhoso. E agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Estou aqui toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Então eu quero, gente, que vocês compartilhem com os amigos para vocês aprenderem mais. Eu quero saber se ficou alguma dúvida. Sou bariátrica há 14 anos, sou do interior de São Paulo, que legal. Vou fazer a minha agora em agosto, sou de Santa Quitéria, no Ceará. Tá vendo, gente? Galera, São Paulo, Ceará. Às vezes aparece o Japão, às vezes aparece a Alemanha, tudo assim. O Salvador aparece também. Todo bariátrico tem hipocloridria, vale a pena fazer aquele teste com bicarbonato. Olha, todo bariátrico tem hipocloridria, viu? Não precisa fazer teste não, sinais e sintomas, gente, já faz. Já diz bastante os sinais e sintomas clínicos de vocês. Nossa, sempre tive SIBO e nem sabia. Osteoporose, intolerância a glúten, caseína, lactose, prolapso no reto. Tá vendo, gente? As coisas só vão se complicando, tá? Quando você não trata a causa do problema. Precisando usar uma bolsa de colostomia por 10 meses. Doutora reverte há 3 meses. Que legal. Hoje a alimentação aqui é carne, ovos, vegetais, muito pouco industrializados. Perfeito. Amei a explicação, muito obrigada. Tenho muita tremedeira e minha boca tá seca. Você pode ter hipoglicemias, tá, Mendes? Sou bariátrica há 7 meses, tá? Característico de hipoglicemia reativa. A hipoglicemia reativa está muito relacionada à síndrome fúngica. Luan aderiu, mas não envia. Presente há bastante tempo. Tô lendo aqui os comentários. Peraí, gente. Peraí. Tem mais aqui em cima. Muito bom ter vocês aqui. Adorei. Eu quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram entender um pouco mais sobre SIFO. Eu tenho recebido clientes falando sobre SIFO, com dúvidas sobre SIFO. Por isso que eu trouxe essa informação para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês. Já declaro saúde física, saúde mental e saúde espiritual em nome de Jesus na vida de vocês. Contem comigo no seu processo para vocês conquistarem aí um emagrecimento definitivo, né? Realmente combater essa obesidade, combater o reganho de peso. Vocês precisam aprender a entender que é possível sim, mesmo você que reganhou 20 quilos, 30 quilos, é possível sim. Só que agora vamos ter que aprender a fazer do jeito certo, que as tentativas já não deram certo, tanto é que você teve esse reganho importante, tá? Minha boca até parece estranha, comi um caqui verde muito ruim. Oh, meu Deus, mas precisa cuidar. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Contem comigo. Quem se identificou, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Vamos conversar e resolver o problema da SIBO. Um beijo grande. Fiquem com Deus, gente.